Que Deus possa abençoar você grandemente. Estamos aqui mais um dia para gravar esse vídeo, essa reflexão de 10, 12 minutos, falar sobre altares, restaurando altares de Deus. Hoje quero falar um assunto muito importante sobre família, restaurando o altar familiar. E está em Jó capítulo 1, vamos dar uma lida? Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era o pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos e muito serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Versículo 4, mais importante. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez que um deles se preparava um banquete, mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas do banquete, Jó mandava chamar e fazia com que se santificasse por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia o holocausto, isto é, o sacrifício, completamente queimados, em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemando contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Hoje eu gostaria de falar sobre família ilustre que fizeram a diferença na sociedade e na vida espiritual. Um homem ilustre, bondoso, misericordioso, amava a Deus, tinha uma misericórdia sobre a vida dele grande. Ele tinha uma paz dentro da sua vida, sua família, seus filhos. Ele tinha um cuidado com o crescimento, o desenvolvimento dos seus filhos para com Deus também. O pai de família que tinha todo o cuidado dos seus filhos. E o que nós podemos entender sobre Jó? Que era um homem muito rico, diferenciado da sociedade, mas ele tinha um cuidado especial entre os seus filhos para com Deus. O homem era o mais rico da sociedade naquela época. A Bíblia foi bem claro aqui. E talvez hoje muitas pessoas, com tanta riqueza, não tenham tempo para Deus. E Jó era um homem que não deixava a sua riqueza a afastar de Deus. Muito pelo contrário. Ele sabia que a sua riqueza, quem lhe deu, foi Deus. E aí tem mais. E ele sabia que a sua maior riqueza não eram os gados, não eram os servos, não eram os animais, mas sim eram os seus filhos. A nossa maior riqueza que Deus tem nos dado são os nossos filhos, as nossas famílias. Sabemos que todos da família de Jó morreram. Sabemos que morreram. Mas na verdade Jó deixou um grande legado, muito maior do que fortuna. Muitas pessoas aí que falecem, e se preocupam em deixar fortunas para os filhos, herança na verdade, e infelizmente, esse tipo de herança sai mais briga, mais desunião entre família do que união. Mas o mais importante é legado. Nós, como pai de família, que legado nós estamos deixando para os nossos filhos, para as nossas famílias? O legado que Jó deu era muito maior do que os bens que ele deixou. Amém? Vou aprender um pouco com Jó. Eu quero aprender um pouco com Jó. Eu tenho certeza que você está me ouvindo e você também quer aprender um pouco com Jó. Como se aproximar da nossa família, como levar a nossa família para o altar. Isso é o mais importante. Restaurar as nossas famílias, restaurar a sua família, levar a nossa família novamente para o altar do Senhor. E vamos aprender algumas lições, porque a Bíblia é cheia de lições nas nossas vidas. Devemos aplicá-la, não só estudá-la, mas aplicá-la. Então, o que nós podemos aprender? O chefe dessa família era um homem temente a Deus. Quem era o chefe da família aqui? Jó. Ele não era só um chefe de família, ele não era só o homem mais rico na sociedade, mas ele era um homem temente a Deus. Jó capítulo 1, versículo 1 fala: havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó.
Ele era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Era um pai exemplo. Um pai exemplo. É igual aquele pai que ele pode chamar a atenção dos filhos, o filho tem que ficar quieto. Por exemplo, o pai ele pode chamar a atenção do filho porque o filho não bebe, porque ele não bebe. Ele não bebo porque você viu o pai beber um dia para você querer cobrar de mim? Eu posso cobrar o filho para parar de fumar tabaco porque eu não fumo. Você viu? Eu posso chamar a atenção dos filhos, uma coisa que eu nunca fiz. Exemplo, o pai tem que ser exemplo dentro de casa. Os pais têm que ser exemplo para poder chamar a atenção dos filhos, né? A Bíblia é bem clara que Jó era um homem temente a Deus, mas não dizia que a sua esposa era temente a Deus. A Bíblia não fala. O único momento que fala da Bíblia ali é que a esposa de Jó pede para Jó amaldiçoar seu Deus e morra. Isso fala na Bíblia. Por exemplo, Jó capítulo 2, versículo 9, fala sobre isso. Então a mulher de Jó disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe seu Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberemos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou como seus lábios. Jó chamou o comportamento da sua esposa de doida, mulher doida. Agora veja bem, todos nós temos nossas doideiras de vez em quando. Todas as circunstâncias nas nossas vidas nos deixamos meio doidos, não é isso? Principalmente se mexer com os nossos filhos, aí que nós ficamos doidos mesmo. Então não foi só a esposa de Jó que teve um comportamento de doido, nós também teríamos esse comportamento. Não que ela fez com o marido, mas de doida todo mundo tem um pouco. A Bíblia também não fala que os filhos era servo, temente a Deus. Não fala dos 10 filhos, dos 7 homens e 3 mulheres. Não fala hipótese algum. Mas sendo assim, fala que Jó era. E Jó já era o suficiente para levar a sua família para o altar. Jó levava seus filhos todos os dias, ou toda vez que fazia um banquete, para o altar, ali para adorar o Senhor. Então Jó, um homem, era um responsável da liderança espiritual dos seus filhos. Isso nos faz lembrar daquele carcereiro. Lembra do carcereiro em Atos capítulo 16, onde ali Paulo e Silas estavam numa prisão, eles começaram a orar meia-noite, houve ali um romper, e ali o carcereiro dormindo acorda achando que todo mundo tinha escapado, ele queria logo fazer seu suicídio, e aí Paulo conversa com ele, e Paulo fala assim: converta você e tua casa, tenha certeza disso. Em Atos capítulo 16 fala assim: o carcereiro pediu a luz, entrou correndo, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, então levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus, será salvo você e o da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a toda a sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou a ferida deles de Paulo e Silas, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. A família toda foi batizada, a esposa, os filhos. Então levou para sua casa, serviu uma refeição com todos da sua casa, alegrou muito que haver crido em Deus. Há uma promessa de Deus não só para mim, mas para toda a minha família. E assim eu digo mesmo para você que está me ouvindo: é uma promessa de Deus para toda a nossa família. Deus não quer uma pessoa só da casa, do lar. Deus quer que todos da família voltam para o altar. Eu não sei como está a sua família hoje, mas tenha certeza, Deus vai restaurar a sua família por completo. Voltemos para o Senhor. Voltemos para o Senhor, o altar do Senhor, o altar da família. Vamos unir a família novamente. Segunda liçãozinha que nós podemos aprender aqui: quando o chefe da família é temente a Deus, os filhos são unidos. Simples. Em Jó capítulo 1, versículo 4, os seus filhos costumavam visitar uns aos outros, de cada vez um deles que preparava um banquete, o mandava convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. A maior alegria de um chefe de família é ver que a sua família está unida, todos os integrantes saudáveis, felizes. A maior fonte de alegria e de satisfação para o pai é isso: ver a família, os irmãos unidos, os irmãos, os genros, as cunhadas, né? Os netos, as netas, família unida, né?
aquela essência, aquele domingo, é o domingo da família, toda a família se juntava, fazia aquele almoço ali, a cunhada, o genro, o filho, os netos. Isso não tem preço de uma alegria para um pai. Tenha certeza disso. Quando um chefe da família vê os filhos, netos unidos, é uma satisfação na qual não tem preço nesse mundo que pague. Tenha certeza, não tem preço. Isso é o legado que foi deixado, que Jó deixou. 7 filhos era tão unido que realizavam um banquete em suas casas e convidavam as 3 irmãs. Nós sabemos que o Antigo Testamento meio machista, né, vamos dizer assim, porque é cultura. Então as irmãs lá, as mulheres eram um pouco desprezadas, mas eles não abriam mão disso. Fazia questão que as irmãs participavam. Isso é maravilhoso, ver os filhos unidos. Tenha certeza, se teu filho não é unido, se tem picuinha no meio da tua família, vai ser quebrado isso pelo sangue do Senhor Jesus. Eu começo a orar já, desde já. Amém? A família como Deus planejou é uma alegria, é um prazer constante. O inimigo sabe disso. O pior é que o inimigo sabe disso. Ele faz tudo, ele irá fazer de tudo para destruir a sua família, a minha família, a nossa família. Mas quando nós somos íntegros, nós somos honestos, quando nós somos tementes a Deus, nós buscamos a Deus, nós nos preocupamos com a nossa família, mas que o inimigo tenta se levantar, ele vai cair por terra. Tenha certeza disso, ele vai cair por terra. A família não foi criada em meio a um ambiente de conflito, de guerra, em desgraça, em doença, falta de recursos, de provisão. Isso não é o propósito de uma família. Isso, nós temos visto famílias sofrendo em todas as áreas, financeira, profissional, na área amorosa. Isso não é o papel da família, isso não é isso que Deus planejou a família. Deus planejou a família para ser feliz, unida e próspera. Só Ele pode mudar a tua família, só Ele pode mudar a nossa família. Hoje quero falar restauração ao altar da família. Tenha certeza, né? O coração de Deus se alegra com uma família unida. Deus se alegra. Vamos vigiar, vamos orar, vamos preservar em unidade, família, porque juntos somos mais fortes e atingiremos o objetivo que Deus nos deixou, família unida. Eu quero orar todo dia por família, por cada família que eu quero orar, em nome do Senhor Jesus. E o terceiro, para nós ir para o final, o chefe dessa família, que era Jó, tem as suas responsabilidades. Ele teve as suas responsabilidades. Não é só ter filho aí, não é só casar, tem as suas responsabilidades. E tenha certeza, quando o chefe de família mantém em prática as suas responsabilidades, tenha certeza que você terá uma família próspera. E Jó capítulo 1 versículo 5: assim que passava o período das festas, dos banquetes, Jó o mandava chamar e fazia com que santificasse por meio dos ritos de purificação. Jó levantava a romper a aurora e oferecia holocausto. Isso é o sacrifício completamente queimado em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemando contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Esse era o papel de Jó. Quer fazer festa? Faça festa. Quer se unir? Se unir. Quer fazer um banquete? Benção. Mas não esqueça, depois do banquete, nós temos um outro compromisso, é com o Senhor. E muitas vezes a gente fazemos o banquete de banquete na terra e esquecemos do banquete espiritual. Ninguém está impedido de fazer banquete, ninguém está impedido de unir, ninguém está impedido de estar em festas, mas não pode esquecer, a maior festa é estar na presença do Senhor, estar na casa do Pai, estar em Deus. Vejamos a preocupação de um pai com seus filhos na vida espiritual. Você que é pai, você que é mãe, você que está me vendo, você se preocupa com a vida espiritual dos seus filhos? Qual pai que poderia imaginar numa união familiar poderia pecar? Qual pai? Quando o pai se preocupa com o filho, cada detalhe ele tenta se ajustar. Nenhum pai. Está ali, está todos unidos, estão os 10 filhos ali, está ali, né, as noras, estão ali os genros, provavelmente está ali os netos. Jamais vão estar brigando, porque provavelmente eram casados, alguns eram casados. A Bíblia não fala bem claro, mas é bem provável que era casado. Os pais poderiam dormir tranquilo, Jó poderia dormir tranquilo, mas Jó não. Eu vou aguardar depois da festa, vou fazer uma banquete. Os pais poderiam preocupar se os filhos estivessem
com pessoas com má companhia, né? Quantos pais que estão em casa, os filhos saem para a noite e viram a noite na rua, não sabe quem são os amigos, que aí se preocupa, e aí, o que meu filho está fazendo, o que a minha filha está fazendo? Mas um homem temente a Deus, cada passo que os filhos dão, ele pensa na vida espiritual do filho, ele quer o melhor para o filho, amém? Jó era um chefe de família diferenciado, talvez na geração de hoje, talvez seria careta, talvez seria chato, talvez seria intrometido, mas na verdade era um pai com excelência, era um chefe de família com excelência. Onde está a ausência do pai, há a presença de problemas, tenha certeza disso. O papel dos pais é de suma importância para o futuro dos filhos, suma importância. Mas qual seria esse papel? Qual seria a tarefa do pai e da mãe para nós finalizarmos? É tão simples. O papel da mãe é cuidar das necessidades físicas e emocionais dos filhos. É ali, filho, vem cá, filha, vem cá, o que está acontecendo? O que está faltando uma coisa na sua casa? O que está acontecendo? Você está triste? A mãe conhece ali o coração do filho, a mãe conhece ali, só de olhar para o filho, para a filha, a parte pessoal, o que está faltando, né? O papel da mãe é isso, filho ou filha, vem cá, o que está acontecendo? O papel do pai não, o papel do pai é necessidade futura, testar os limites dos filhos, assumir risco, né? Fazer o filho sonhar, fazer o filho prosperar. Filho, é isso aí, está certo, você vai bater cabeça aqui, vai bater cabeça ali, mas você vai crescer, é a vida, é assim mesmo. Esse é o papel. Jó era um provedor para a sua família, Jó era um modelo íntegro para os seus filhos, restaurando a família no altar do Senhor. Que nós possamos levar nossa família. Eu estarei orando por você, para a tua família. Eu não sei como está a sua família hoje, mas tenha certeza, comece a orar, não desista de orar. Deus está no controle, e tenha certeza que daqui a pouco todos vão estar unidos no Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.